quando vi a resposta, dizia assim, né? Não deve, assim, não, como é que tá assim? Pode, mas não deve. Eu falei assim, né? Pô, então, assim, não pode, né? Na verdade, não pode, né? Não pode e não deve, porque Exatamente. assim, o anestesista é o anestesista, é quem dá suporte para gente. Então, e aí é o que a gente tem insistido aqui nas palestras, eu brinquei até com o Mencalli, que as pessoas assim, né? Eu gosto de operar, então as pessoas falam assim, doutor, qual vai ser a anestesia? Vai ser com gás ou vai ser venosa, né? Eu falei assim, vai ser com anestesista, porque quem garante para mim resultados de confiança e que me dá tranquilidade para operar é o anestesista. Sim. O que ele vai usar, ele está assim, em plena confiança. Então, da mesma maneira que ele perguntar qual era aí para É um amarrar, ele acesso não vai me perguntar cirúrgico. isso. Pô, que acesso cirúrgico, né? Então, É. E beleza. anestesia não tem É, anestesia segura, tem aquela que você mais está familiarizado, aquela que o paciente necessita. exatamente. Não adianta a gente garantir que nada. Ó, o Manarino está aqui já te provocando, ele tem 52 perguntas para você, entendeu? Eu Então, não assim, posso já vai se responder o pre... manarino. Então, assim, já vai se preparando aí, porque é chumbo grosso, O entendeu? manarino aí tá fazendo, É, não sei o que ele tá fazendo aí, ele que me ensinou tudo, então depois já dormi. então, assim, Idoso, né? ele veio É idoso, testar aí para. tá em casa sem fazer nada. Tá aproveitando a Tá em pandemia, né? casa Então fazendo tá nessa, nada aí. nessa Vai fase. descansar, manarino. Meu jogo do Vai Fluminense. tomar cerveja, Meu tomar jogo do taça de vinho, né? Fluminense. Deve ter algum jogo hoje. Pô, o jogo do Fluminense é só tristeza. Coitado dele aí, assim, né? Assim, lutar pela Sul-Americana, talvez no ano que vem, entendeu? Pô, infelizmente a vida é dura. É, podemos então, ó, eu vi vinho, alguém aí, ó, tá aí também, ó. Essa amiga É, também, lá do Sul. deixa eu vou fazer a sua apresentação, tá, Rafa? Então, e Claro. aí depois você começa, tá bom? Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado aqui por mais um encontro da DigiCare. Hoje a gente tem essa fera aí, né, super simpático, veterinário assim excepcional e dá muito orgulho para a gente porque é garoto novo, é uma nova geração de veterinários, de anestesistas. Então a gente fica, eu que já sou meio jurássico, a gente fica muito feliz assim porque é uma representação muito sólida de capacidade, conhecimento e de inovação. Porque trazer um conceito de TIVA, né, de anestesia total intravenosa em silvestres, né, que são animais ou pets não convencionais, né, assim, que são animais difíceis e que você tem dificuldade, às vezes, de fazer vários manejos, realmente assim, é um caminho de possibilidades que a gente tem, né? O professor Rafael Mann, né, ele é formado pela Estácio, ele tem residência no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da própria Universidade Estácio, é pós-graduado em algumas pós-graduações, né, em Clínica e Cirurgia de Animais Silvestres e Exóticos pelo Instituto Qualitas, é pós-graduado em Anestesiologia veterinária ave, pós-graduado em Farmacologia veterinária pelo Instituto de Cursos e Palestrante da Pro Silvestre e do Centro Veterinário da Lagoa. E aí, Rafa, antes de você começar e antes do Manarino te bombardear de perguntas, eu já O quero. manarino eu vou ignorar ele, entendeu? Eu vou te fazer uma provocação também, assim, né? Porque como eu sou jurássico, e eu vou te confessar que eu tenho o livro do Fowler, a primeira edição, Pô, é o voo, fantástico. assim, e assinada por ele. Pô, é Então, raridade. pô, Isso aqui daqui a pouco você no, pode vender isso aí que já, ganha muito eu vou dinheiro. doar para você, eu vou doar para você ter depois, porque, Eu assim, não né? tenho Eu sonhava quando. autografado. Eu não tenho autografado pelo Fowler, infelizmente. Então, o meu tá autografado com ele com 82 anos, a última vez que ele veio aqui no Brasil. Ele foi em Curitiba, né, com Sim, o pessoal do grupo Fowler, ele veio para uma conferência aqui no e Rio. foi muito legal assim, a gente ter o convívio com ele. Eu já tinha visto ele em São Paulo, eu tinha o sonho de ser veterinário de silvestre, em algum momento se perdeu pelo caminho, mas eu queria, tipo assim, né, porque a medicina, principalmente de pet, principalmente os conceitos de anestesia, eles mudaram muito, né? Então, eu ainda sou da estimulação alómetrica, né? Então, a gente ainda trabalhava muito com aquele conceito de fazer doses de equivalência. Hoje, isso melhorou muito, né? Então, eu queria que você também, antes de, né, começar, você falasse um pouquinho dessa mudança de perfil, né? Assim, de uma veterinária de silvestres que era lá atrás, que era
né? Pô, ketamina, e mesmo assim fazia um monte de continha, tinha tabela, né? As tabelas de extrapolação alométrica para poder fazer né, índice de massa, né? Era uma coisa muito Taxa legal. metabólica basal. Isso, taxa metabólica basal Eu peguei, específica. eu não cheguei a fazer estágio diretamente com o professor Parrali, porque no Sul, Isso, mas o Parrali era uma referência, eu trocava muita informação com ele sempre que podia, acompanhava o procedimento, e o Parrali foi uma pessoa que difundiu muito, tanto a anestesia quanto a alometria em silvestres, né? Então, isso. eu posso dizer que fiz um pouquinho de escola com ele e acompanhei essa até mudança, como você está dizendo, né, Paulo? Bom, pegando esse gancho, primeiro agradecer aí a participação no evento, acho que é um evento bem interessante, bem legal, profissionais extremamente capacitados, profissionais brilhantes, que eu tenho o prazer de chamar de amigos e de poder aprender e acompanhar. Realmente é muito bacana. Obrigado pelos elogios, eu realmente tento conseguir seguir um caminho aí, observando essa galera, não jurássicos, como você está dizendo, porque para mim não são, mas, por exemplo, o Manarino teve participação direta na minha formação, sempre recorri a ele pedindo ajuda, desde salvar quando eu não consigo pegar um acesso num paciente, ele chega do nada e aparece e consegue anular. A veia aparece para ele, né? Quando tá dando merda, fala, e aí? É ele, aquele carinhoso dele, assim, manda aquela resposta direta na lata e desliga depois do telefone, assim, se vira. Aí você fala, não tá tão ruim, tá tudo bem, vai sobreviver. Mas realmente, agradeço bastante a todo esse desenvolvimento, porque eu acho que a gente vai aprendendo, né? E até mesmo a evolução da medicina veterinária evoluiu muito e, graças a Deus, está chegando no Silvestres. Antes, como a gente estava falando, Silvestres era quase uma medicina de guerra, né? Se era anestesia, era ketapum com uma atropina, porque a gente achava que tinha que fazer atropina para antagonizar os efeitos da Sheila. Medicina, faz um curativo aqui, fica aí rapidinho e tá bom. Ainda tinha aquela coisa assim, né? Fica atento porque acorda rápido, né? Acorda de rápido, repente, né? Sai correndo, né? Não vai dar para fazer analgésico, não tem problema. Não tem como avaliar parâmetros. É silvestre, se morrer, morreu. Silvestre, Que exame a gente vai pedir? Não tem como pedir, ninguém faz. Graças a Deus mudou muito. Isso. Eu vejo hoje pela rotina lá na clínica, conversar com outros colegas. O NECA também faz um trabalho muito bacana lá no zoológico. Então, sempre preocupado com o controle de dor, a infusões contínuas, monitoração do paciente. O NECA provavelmente vai falar muito de pressão invasiva, como ele trabalha com animais maiores, facilita um pouco, mas é uma questão muito grande. E eu digo que assim, eu comecei anestesiando silvestres com o Jefferson, né? O Jefferson foi também uma ajuda aí assim, muito grande, me proporcionou um conhecimento muito legal, eu agradeço também. Mas eu comecei com silvestres. Então, antes de começar a anestesiar cão e gato, eu fazia uma piometra num hamster e não fazia num cachorro, não anestesiava com cachorro, porque eu não tinha vivência. Aí eu comecei a fui fazer estágio com Manarino e falei, cara, e assim, o salto, que eu diria, da evolução de anestesiar só silvestre, de como eu comecei a anestesiar cão e gato, foi muito grande. Hoje, por ter a vivência dos dois mundos, eu estou sempre tentando pegar uma invasiva no silvestre, tento fazer uma ativa, é um pouco difícil, ativa, seja porque a gente não tem estudo, seja porque a gente não permite, a gente faz uma piva, a gente tenta um melhor controle de dor, quando é um réptil, às vezes, só um bolus único, às vezes já faz o controle de dor de uma ativa. Então, assim, mas a gente tem uma evolução muito grande na própria medicina. Eu montei uma aula para o Francisco Mello, para dar para ele de emergência. Em répteis, peguei depois que eu fiz a aula, eu fui para a clínica, reuni a galera e falei só, pessoal, a gente está mandando bem, mas vamos melhorar? Porque a nossa medicina pode evoluir um pouquinho. E foi bacana, porque depois que a gente pega, estuda, né? A gente sai um pouquinho da rotina. Eu passei por algumas coisas para o pessoal começou a fazer, como aferição de pressão arterial em alguns répteis, controle de dor melhora um pouco nas aves, em mamíferos, avaliação. Hoje a gente tem escala facial de dor para furão, coelho, para rato. Então, tem algumas coisas que a gente conseguiu evoluir bem na medicina de animais silvestres. E a anestesia foi uma delas. Antes era o butorfanol, era o analgésico de todos. Né? Antes era ketamina, midazolam, ketamina, xilazina, no máximo butorfanol. Hoje em dia, alguns pacientes eu faço infusão contínua de remifentanil, de sulfentanil, faço um ketodex, né, ketamina com dexmedetomidina, associo. Hoje em dia, na minha OSH de coelho, muitas vezes eu estou fazendo
infusão contínua de fentanil, lidocaína e ketamina. O paciente acorda super bem, super rápido. Então, está evoluindo, né? Então, eu acho bacana isso. E eu tentei trazer, como a gente estava conversando antes, eu tentei trazer, óbvio, embasamento científico. Não tem muitas publicações, pelo menos eu não encontrei, sobre TIVA realmente. A gente tem uma coisa de infusão contínua, a gente tem uma infusão contínua de opioide, a gente tem uma infusão contínua mais uma ativa, como então em gato, farmacodinâmica, farmacocinética, como o Rodrigo passou para a gente, ainda é difícil. Então, algumas doses são extrapoladas de cão, de gato, do coelho para um porquinho da Índia, de um coelho para um rato, mas a gente tem já artigos bem publicados, o que ajuda ao direcionamento. Eu tentei trazer isso um pouco da minha vivência, que eu acho que é algo bacana para a gente poder passar para quem ainda não tem. Tá? Bom, o que eu poderia dizer, né, que a gente conversou aí. Hoje, a gente pensar numa infusão contínua, aí a gente pensa numa ativa, né, a gente pensa aí, associar ketamina, dextrometamina, fentanil, remifenta, lido, vasopressor se for necessário. A gente pode fazer isso em silvestres? Pode, né? A gente tem, mas a gente vai ver ao longo da palestra que a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Um paciente às vezes tem um acesso venoso difícil. Se a gente for pegar aí um animal de 30 gramas, 100 gramas, a gente já tem um acesso venoso difícil. Dependendo do paciente, a intubação orotraqueal é difícil, então a gente conseguir fazer uma ativa propriamente dita sem o paciente estar intubado, então a gente tem que colocar muitas vezes na balança o que é melhor para aquele paciente. Mas uma coisa que eu tenho feito e gosto de passar é nunca falar, esse é o melhor método de ficar parado ali, né? Se a gente tem a possibilidade de crescer, de aprender, a gente tem que ir dando. No Jefferson esses dias, eu quero ir para a cidade, que o destino é um pouco diferente. Tentar começar a confusão para REP, né, de ketamina, de lidocaína. Por exemplo, pega um jabuti, que você vai fazer uma cirurgia cavitária, tem que abrir o será que a infusão contínua de lido e de ketamina não pode ser benéfica, não pode trazer uma analgesia melhor e um plano mais estável? Então, a gente tem que estar sempre quebrando a cabeça, né? E aqui foi, acho que, o meu primeiro caso de PIVA em mamíferos não convencionais. Já tinha perdido a pata e a gente precisava terminar de amputar. Só que era um coelho de 700 gramas, né? Então, como é que eu ia fazer? Eu consegui fazer a infusão contínua de remifenta com lido, porque o bloqueio local não estava dificuldade minha, capacidade até do meio. Então, vão fazer uma anestesia local regional e infusão de fentanil. Eu falei, interessante. Isso veio porque a cirurgia anterior tinha sido um cachorro, eu tinha feito infusão contínua também de analgésico. Falei, interessante. E a partir daí eu comecei a olhar para a ativa ou piva um pouco diferente. Isso é só para a gente ter ideia que, infelizmente, silvestres cresce, mas a gente tem que, infelizmente, trabalhar aí com a medicina um pouco mais desestimulante, talvez, do que é o engato, quando a gente pensa em índice de mortalidade durante uma anestesia. Então, se a gente puder trazer maior segurança para os pacientes, com infusão de analgésico, diminuindo a anestesia inalatória, diminuindo as taxas de infusão com propofol, escolhendo protocolos que possibilitem reversão, eu acho que é muito mais interessante. Como a gente estava conversando, Paulo, infelizmente a gente ainda carece muito de exames pré-operatórios, de manejo, mas também está evoluindo. E para a galera que quer anestesiar silvestres, o que eu falo sempre não adianta só ser anestesista, né? A gente tem que aprender clínica de silvestres. Isso faz toda a diferença. Eu saber se eu posso colocar aquele paciente na mesa ou não, ou ao contrário, se aquele paciente tem que ir para a mesa hoje. Por exemplo, é um exemplo que eu sempre falo nas minhas palestras.
eu trabalho muito com odonto de roedores. O Júlio, meu sócio lá na ProSilvestres, trabalha com odonto de roedores há bastante tempo, uma pessoa de referência aqui no Rio. E hoje em dia a gente olha para o paciente e fala, vai para a mesa agora, porque os dentes dos roedores, alguns, principalmente dos porquinhos da Índia, eles crescem em sentido lingual, né, em ângulo de 30 graus. E dependendo do crescimento, ele impede a deglutição do paciente. Então, o paciente não consegue comer, não consegue beber água. Então, ele tem que ir para a cirurgia, já chega assim para a gente, ele tem que ir para a cirurgia para pelo menos fazer um desgaste dentário mínimo para que ele possa deglutir e depois fazer o ajuste de oclusão, uma cirurgia mais longa. E às vezes não, que ele olha para o paciente, só de olhar para ele, acha ele estranho, vou dar uma avaliada, olha os exames e fala, Júlio, não, esse cara aqui precisa estabilizar um pouquinho mais para a gente poder submeter uma cirurgia. Então, isso faz toda a diferença. A gente avalia coelho, que eu acho que dos mamíferos aí, talvez seja o animal que a gente tem maior rotina, a gente tem muito problema com a parte da indução. O Mercalli sempre fala, quando a gente fala de TIVA, ele fala do tempo de ação do Propofol, que a gente tem que induzir o paciente em 2 minutos. Será que a gente faz isso em coelho? Eu desconheço a nossa rotina que faz isso assim, com tranquilidade em todos os procedimentos, com Propofol, né? A gente falar em todos, não, a maioria, mas a gente sabe que o Propofol demora um pouquinho mais, que a gente deveria esperar esses 2 minutos aí da indução. Será que em coelho também é assim? Será que tem um galho? Será que a gente tem alguma noção para répteis? Então, é um pouco mais difícil, porque é um pouco mais escasso os trabalhos científicos que dão uma direcionada para a nossa rotina. Mas em coelho, por exemplo, quando a gente perde um paciente na indução, tem um trabalho mostrando que de 6 animais que foram anestesiados, 6 morreram na indução. Então, como eu falei, é um pouquinho desmotivador. Mas se a gente trabalhar uma pré-medicação mais correta, às vezes, dependendo do paciente, hoje em dia, coelho, se o paciente está muito debilitado, eu faço uma infusão, como eu falei, de ketamina, lidocaína, fentanil, espero um tempinho, sair 1, 2, 3 minutos, o paciente ele já relaxa o suficiente, mais né, para a medicação, ele já relaxa o suficiente, às vezes, para eu colocar uma VGL e, dependendo do estado, já teve umas 2 piometras que eu fiz assim só. Né? E o paciente ficou super estável. Então, a gente tem que ponderar como a gente está trabalhando com o Silvestre, tentando sempre trazer um pouquinho mais perto da medicina de cão e gato. Outros pontos que eu encaro na anestesia de Silvestres aí, que acho que todo mundo que já anestesiou uma vez bate de frente também. Aí é um hamster anão russo, pesa 30 gramas mais ou menos. Como é que eu vou fazer intravenosa nesse cara? Teria que ser acesso intraósseo. Ah, dá para fazer, Rafa? Dá. Vai para a cirurgia com acesso intraósseo. Beleza? E taxa de infusão? Será que a nossa bomba, mesmo a de care, na minha opinião, não só porque eu estou na palestra, mas realmente é um diferencial das bombas, quando você trabalha com a de care, não tem muito como comparar com outras. Será que a gente consegue fazer de todos os fármacos a infusão que esse paciente precisa? Será que a gente tem como monitorar da melhor forma? Porque quando a gente coloca numa infusão contínua, numa ativa, o ideal é que esse paciente seja ventilado. Será que a gente consegue isso? Então, a gente bate de frente muito com anatomia, tamanho do paciente, tamanho da cirurgia, né? Limitação de alguns equipamentos. Tá? Eu diria, a bomba de care, eu já testei, ela é muito precisa. Mas às vezes a gente não tem no momento ali e trabalha com outras. Será que elas são tão precisas? Então, se medica. Se for fazer um paciente tão pequeno e for fazer infusão contínua, testa antes numa seringuinha para ver se está ok. Tá? Monitoração desse paciente com um monitor. Um paciente desse pequeno é difícil, porque o próprio cirurgião vai reclamar de você colocar os eletrodos, vai reclamar de você colocar um sensor de oxímetro. Numa parte dessa é impossível a gente colocar uma pressão não invasiva, então a gente acaba batendo de frente com isso. E outro ponto importante é a gente conhecer o paciente. Não sei quais são os parâmetros normais, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Eu não tenho como monitorar e saber se o meu plano está adequado ou não. Daí a importância da gente conhecer as espécies que a gente vai trabalhar. Outro ponto importantíssimo, a avaliação prévia do paciente. Vou avaliar um coelhinho, vou avaliar um porquinho da Índia. Será que esse paciente tem condições de entrar para a cirurgia? Será que a infusão contínua
é a melhor opção? Será que não é? Né? Será que esse paciente a gente vai fazer uma infusão contínua de um opioide? E como é que vai ficar o trânsito gastrointestinal desse paciente? Será que a gente vai diminuir a motilidade? Será que essa motilidade já estava baixa? Esse ponto, porque para mim a grande diferença do exame clínico de um roedor, de um coelho para um cachorro ou para um outro mamífero é a parte gastrointestinal, de motilidade gastrointestinal. É muito comum estresse, na então, diminuição da motilidade. E aí, se não faz um manejo correto pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, a verdade desse cara aí vai reduzir. E daqui a pouco, em vez de você passar pela cirurgia, tá ótimo, ou realmente estagnada, ele vai virar uma cólica. E aí, esse paciente, dependendo do estado, se você não estiver acompanhando também, ele pode ter uma morte súbita por dor, né? Então, a gente tem que avaliar bem esse paciente. Tá? Contenção física. É importantíssimo você fazer uma boa contenção física. Nem todos os pacientes a gente consegue fazer um acesso venoso e deixar infundindo o fármaco até ele ganhar suas concentrações plasmáticas, até ele se estabilizar nos compartimentos. Então, às vezes a gente precisa premedicar, aprofundar, botar o paciente num plano anestésico, depois ir infundindo, fazer acesso venoso, infundindo os medicamentos e depois a gente vai reduzindo o anestésico geral. Então, a gente tem que ponderar também esses pontos importantes. Tá? Acesso venoso, como eu falei para vocês, pessoal. Serpente, hoje, para mim, é um dos pacientes que eu tenho maior dificuldade de fazer acesso venoso. A gente pode ir na palatina, a gente tem na coxígena ventral, mas não é tão fácil. Dos outros pacientes que eu lembro agora, muito pequeno, a gente vai para o intraósseo. Então, tudo bem. Vou mostrar algumas fotos para eles. Se não, a gente consegue um acesso venoso tranquilo. E aí, outro ponto. Beleza, fiz acesso venoso na serpente, no porquinho da Índia, no coelho, na chinchila, não importa. E, ok, qual vai ser a minha taxa de infusão? Eu tenho que ponderar sempre a minha taxa de fluido. Será que essa minha infusão contínua está suprindo a minha taxa de fluido? Será que ela está sendo demasiadamente alta? Eu tenho que calcular sempre a taxa de infusão contínua de acordo com o meu paciente, com quanto ele pode receber. Um coelho de 800 gramas, a gente tem que tomar cuidado, porque a complacência vascular dos coelhos é bem menor do que de cão e gato. Então, hoje, o que eu trabalho de taxa de infusão é uma taxa de infusão muito próxima de gato, 2 a 3 ml por quilo-hora. Então, um coelhinho de 2 quilos, de 1 quilo, de 600 gramas, um porquinho da Índia de 700 gramas, vai tomar uma quantidade de fluido muito pequena, tá? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nisso. Tá? E monitorar o paciente. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre monitoração para a gente poder acompanhar melhor o plano, porque é diferente. Por exemplo, esse cara, e aí? Como é que eu faço uma infusão contínua num cara desse? Era uma necrose aqui na ponta do ouvido, era na verdade um tumorzinho que necrosou em parte. Como é que a gente faz a infusão contínua se fosse um paciente que eu precisasse ou que eu quisesse? 20, 30 gramas de paciente, né? Se torna bem complexo. Então, às vezes, também a gente ficar engessado numa técnica, para silvestres, na minha opinião, não dá. Então, a gente tem que dançar, eu brinco, dançar conforme a música. E para silvestres, um lema que eu uso bastante, que eu gosto, é menos é mais. A gente, às vezes, perde muito tempo calculando infusão, tentando associar 10 fármacos. Um paciente desse tamanho, que já está anestesiado, às vezes a cirurgia é muito rápida, porque o cirurgião não pode ser demorado. Você perde mais tempo aí, 20 minutos, 30 minutos com o paciente anestesiado, o paciente começa a fazer hipotermia, hipotensão. Quando você acha que você vai ajustar o plano anestésico, você vai fazer algo diferente, você perde o paciente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é para deixar de fazer o que for de melhor para o paciente, nem para tentar técnicas novas que possam possibilitar melhorias, mas é para a gente pensar que menos é mais, que esse paciente debilita muito rápido, a gente pode perder esse paciente, às vezes, em segundos. Tá? Bom, monitoração do paciente, como eu falei. Qual é o paciente maior? Por exemplo, um réptil, que não é comum a gente anestesiar e nem pensar que a gente pode monitorar. Esse é um varanus, um réptil, um lagarto relativamente grande, assim.
todo monitorado. ECG, oxímetro, pressão. No caso, a capna aqui está dando 0, porque ele está sem ventilar, é um réptil. Então, ele pode ficar algum tempinho sem respirar. Mas todo monitorado, analisador de gases. Aí fica fácil de eu fazer uma infusão contínua, pegar um acesso e fazer. O paciente está monitorado, tem acesso venoso, tem tamanho para isso, a taxa de infusão é correspondente. Então, é um paciente bem interessante para a gente fazer infusão contínua. Eu hoje tenho trabalhado bastante com infusão contínua em répteis, né? Principalmente do Propofol, a gente vai conversar. Tá? Dutra, grande abraço também, meu amigo. Sempre um prazer estar com você aí. Beleza, gente? Bom, pessoal, se vocês forem tendo dúvida aqui dos casos, a gente vai responder no final, claro. Mas se for alguma dúvida pertinente, pode, se alguém tiver um caso, alguma coisa, pode falar. Aí no chat eu vou tentando olhar de vez em quando, também o Paulo vai passando, porque eu acho que o mais legal, ainda mais que são casos, são situações diferentes, a gente está tentando inovar, mudar, melhorar, que gera uma discussão bem saudável. Então, fiquem à vontade, não fiquem inibidos não, que acho que interagindo fica melhor aí do que só eu falando o tempo todo, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente precisa saber, que nem eu falei, se a gente vai trabalhar com esses animais, a gente precisa conhecer fisiologia, anatomia e onde a gente pode fazer os acessos venosos. Esse paciente, mas com acesso intraósseo. Eu gosto muito de trabalhar para a maioria das espécies na crista da tíbia, na fossa tibial. Eu acho mais fácil de fazer o acesso, então é bem tranquilo, tá? E a gente trabalha com várias espécies aí, podendo fazer o acesso intraósseo, desde um pequeno roedor, ave, réptil, mamífero. Quando é um animal um pouco maior, 2, 3 quilos, dificilmente a gente faz. Mas já teve paciente que eu precisei fazer porque o paciente estava crítico, tá? Mas o intraósseo agora mais bonitinho, pré-cirúrgico, a gente não conseguiu fazer um acesso venoso na cauda, na safena, na veia plantar. O intraósseo soluciona os nossos problemas. Okay? Essa foto é uma foto da Guta, anestesista lá de São Paulo, uma colega. A gente trabalha bastante junto aí mesmo à distância. Então, ficou bem legal. Tá? Se a gente pensar numa chinchila, um animalzinho menor, a gente consegue um acesso na cefálica. Vocês vão ver alguma foto mais à frente da chinchila, que eu gosto da veia plantar bem no pé, ela é bem dorsal aqui no pé. Eu acho que o posicionamento para entrar com catéter e o tamanho, né, o calibre da veia é melhor do que a cefálica, mas é gosto do freguês. Furão, a cefálica é fantástica, é bem fácil de acessar. O furão é basicamente um cachorro um pouquinho diferente, tá? Sem nenhum mistério. Essa chinchila, só para vocês verem. E aqui é o pezinho que eu gosto, bem na região dorsal. Então, vale a pena. Tá? Mais uma intraóssea pré-cirúrgica. Então, não importa o tamanho do paciente, pessoal, eu sempre vou estar com acesso vascular. Só saber se é vascular ou se é um intraósseo. Coelho. Coelho na orelha a gente tem pelo menos 3. Mais safena lateral, mais cefálica. Então, o coelho dá para brincar bastante. Tá? Porquinhos da Índia. Agora eu esqueci o nome desse vaso, porque ela não é acefálica. A cefálica é rostral, cranial. Essa daí é uma acessória que eu esqueci o nome. Mas para mim ela é mais fácil, ela é mais calibrosa do que a cefálica. Tá? Fica muito bem no procedimento de odonto. O rato na base da cauda é bem tranquilo. Rato é um paciente que tem bastante informação sobre TIVA, tá? Dá para a gente esmiuçar um pouquinho. O rato é um animal de laboratório. Às vezes cai um pouco numa questão do processo ali, de como vai ser feito, não ser tão agradável da gente ler, porque não tem uma preocupação tão bem com o bem-estar, mas as taxas de infusão contínua, os resultados, a gente consegue extrapolar para os nossos pacientes para cuidar deles da melhor forma. Orelha de coelho, a gente viu aquela mais medial, e a gente tem as margiais, tá? As margiais de coelhinho a gente consegue muito bem, tanto qualquer uma das bordas, ok? Aí também é gosto do freguês. Hedgehog é um paciente que tem pouquíssima coisa descrita de anestesia, menos ainda aditiva, mas vocês vão ver que teve um caso que eu coloquei para vocês aí, que eu tenho feito infusão contínua, pelo menos de opioide. Então, a gente fez um Hedgehog com piometra, a gente fez infusão contínua de remifentanil.
sei lá, 20 minutos depois ele estava comendo, bebendo água. Então, super legal. Primata também é bem fálica, a mão. A braquinha. Isso depende muito. Acesso venoso depende de quem está fazendo, mas é importante que vocês conheçam, independente se vai ser TIVA, PIVA ou até mesmo inalatória, vocês precisam fazer um acesso venoso nos pacientes. Okay? Esse daí é um acesso que eu desconheço estar reportado na literatura, mas isso é um acesso bacana para vocês, que em breve vai estar na descrição de área facial em jabuti. Em lagartos, também saber que a gente ainda não conseguiu decifrar o nome, mas é bem legal. Também em breve a gente vai estar publicando aí para vocês a descrição certinha, tá? Mas para mim hoje, para acesso venoso em lagartos, é a mais fácil. Tá? A gente tem a ventral abdominal, a gente tem a lateral, a gente tem a coxígena ventral, mas fazer a cateterização da veia é mais difícil. A gente conseguir coletar sangue das outras é tranquila. Agora essa, que seria aqui entre os dedos ali na mão, hoje em dia tem sido a mais fácil para acesso venoso. Tá? Se a gente vai fazer uma infusão única, por exemplo, um bolos de propofol, um bolos de fentanil, um lagarto, a ventral com oxígeno é ótimo, porque muitas vezes a gente faz um bolos, são animais que dificilmente a gente consegue fazer um acesso venoso no paciente com ele acordado, então eu faço um bolos pelo menos de sedativo, de em torno de 3 mg quilo de propofol, o paciente ceda, aí eu consigo fazer o acesso venoso e começar as infusões. Tá? Lagarto tem gostado bastante de fazer infusão contínua de propofol. O paciente acorda bem, acorda mais rápido até dependendo do isoflurano. Serpente, como eu falei para vocês, a mesma veia que a gente está aí coletando sangue é uma das veias que muitas vezes a gente tenta fazer o acesso. Para mim é muito difícil de fazer a cateterização dessa veia, mas tem alguns colegas como a Guta, como o William Petroni em São Paulo, tem feito com sucesso. Tá? Legal de trabalhar com silvestres, porque eu desconheço hoje quem não troca informação, não troca bizu, não passa ideia, não tenta evoluir junto. Então, isso é bem gostoso de silvestres. Tá? Então, mais comum em jabuti, a gente tem a jugular. Okay? Quando a gente não consegue, por exemplo, em crocodiliano, fica mais difícil. No animal pequeno, a gente consegue fazer um intraósseo. No animal grande, seria bem mais difícil. Tá? Mas é possível. Em aves, um animal muito pequeno, intraósseo. Tem gente que gosta da veia ulnar. Eu não gosto muito, acho que estoura fácil, mas é uma possibilidade. Tá? A tarsal é a que eu mais uso, que eu mais gosto para aves. Ok? Bom, o que eu faço hoje? O que eu vejo de artigo publicado, o que eu faço hoje na minha rotina de TIVA? Eu uso TIVA em répteis, então infusão de propofol, mas basicamente hoje só propofol. Não faço ainda infusão contínua de uma associação para fazer uma anestesia balanceada, mas faço infusão de propofol. Em coelhos, eu diria para vocês que eu faço TIVA, então propofol, remifentanil, propofol, ketamina, lidocaína, fentanil, associação bem tranquila, é um paciente que tem um bom acesso venoso, eu posso fazer 2, 3 acessos com tranquilidade. São animais um pouquinho maiores, então a taxa de infusão fica bem tranquila, responde muito bem a infusão contínua, então eu gosto. Tá? O que eu mais tenho trabalhado, seja para répteis, aves, mamíferos, é a PIVA, tá? A associação de uma infusão contínua de analgésico com anestesia inalatória, ainda é meu carro-chefe. Tá? Eu gosto muito de fazer por exemplo, um isoflurano com remifentanil, um coelho, eu coloco às vezes numa concentração de iso, numa cam bem baixinha, em torno de 0,6, por exemplo, com uma infusão de milk, mas não mais no soro, na bomba de infusão. Gosto bastante, Filk, funciona super bem. Tá? Infusão contínua, às vezes, de ketamina, lidocaína para aves. Eu tenho gostado demais. Fentanil, vocês vão ver que também tem alguns trabalhos descritos. Gosto. Mas, assim, para cirurgias ortopédicas, a ketamina e lidocaína em infusão contínua tem sido muito, muito promissor. Tá? Eu tenho conversado com a professora Michelle Hawkins dos Estados Unidos, da Universidade. Eles já fazem umas coisas, a gente tem conversado. E ela também usa bastante, gosta.
E acho que é um caminho bem legal aí quando começar a ter publicações a respeito que ela vai fazer. Vai ser legal. Lá no controle de dor pós-operatório, vocês vão ver que a infusão contínua, às vezes, de butorfanol para pequenos mamíferos com cólica é interessante, tá? Eu confesso que eu não fiz em muitos, mas é algo viável. Já fiz e gostei da resposta. Do fentanil, quando a gente não tem butorfanol, também é legal. Ketamina e lidocaína para coelho no pós com cólica, dor. A gente faz muito, né, extração de dente, mandibulectomia, funciona bem também. Tá? E infusão de fármaco de emergência. Pacientes críticos, no pós-cirúrgico, no transcirúrgico, funciona muito bem também. Por exemplo, na minha experiência, apesar de não ter muitos trabalhos, na minha experiência, répteis funcionam muito bem com a dobutamina. Respondem muito bem. Então, gosto de colocar na infusão contínua que a gente tem uma boa resposta. Tá? Aí agora, passando um pouquinho de alguns estudos que eu catei na internet, alguns trabalhos legais, depois a gente vai discutindo. Tá? Falando do fentanil, vocês vão ver que a maioria das literaturas fala do uso do fentanil, mas assim, sem tanta depressão cardiorrespiratória quanto em cão e gato a gente vê. Vocês vão ver isso em aves, vocês vão ver isso em répteis e até mesmo em mamíferos. A questão é que normalmente chegam em doses maiores, são pacientes com metabolismo muito mais alto. Então, é normal a gente ter altas. Por exemplo, aqui, chegando em ratos a 60 microgramas por hora. Tá? Em coelho, porquinho da Índia, eu às vezes faço 20, 30. Porquinho da Índia, pessoal, rato, são animais que eu seguro um pouquinho as minhas infusões contínuas, mas sou eu, porque na grande maioria das vezes eles não estão entubados. Apesar de literatura, na minha vivência, não ver uma depressão tão grande no uso de um fentanil, de uma vitamina, de uma dexmedetomidina, mas a gente sabe que pode fazer. Eu acabo um pouquinho onde, passo quando eu não consigo fazer um bloqueio, quando eu acho que o paciente está com dor, aí eu vou escalonando bem devagarzinho até estabilizar o paciente, tá? Mas, por exemplo, a minha rotina, a gente está falando de coelho, de porquinho da Índia, mamíferos fecha mais ou menos aí. E esse cara aí, um gambá? O que a gente tem de publicação de anestesia, de parâmetros fisiológicos para gambá? É a minha rotina, tanto no CRAS na faculdade quanto na própria clínica. Hoje, existem muitas pessoas que têm gambá como pet. Será que a gente tem alguma coisa? Será que eu vou extrapolar a partir do coelho? E aí, quem pegou a conversa com o Paulo, a gente estava falando de alometria. Essa galera aí, né, os gambás, eles são os marsupiais, assim, é o perfeito paciente que eu vou fazer a extrapolação alométrica. Não tem dose em literatura, pouquíssimas doses são descritas, então vamos para a alometria, é o melhor que a gente paciente. Então eu calculo para um coelho, eu calculo para um cachorro, na verdade, a gente vai sempre tentar buscar o animal mais próximo possível. Eu calculo para um cachorro, para um gato, e vou fazer a extrapolação alométrica para poder fazer as minhas doses ou até mesmo as infusões contínuas. Tá? Então, eu gosto bastante disso. Tem um trabalho que eu acabei até não colocando aqui sobre analgésica comparada. Propofol, fentanil, dipirona e propofol. Dizendo que a ação analgésica da dipirona seria equipotente ao fentanil para coelhos. Então, hoje em dia eu tenho associado a dipirona no meu protocolo analgésico. São doses mais altas, 50, 60 miligramas quilo. Tá? Remifentanil, não usei muitas vezes em coelho, mas usei algumas e gostei bastante. Tá? Achei que deixa o paciente estável, analgesia bem interessante, faz uma queda da frequência cardíaca, tá? Mas não tão intensa. Agora, a gente tem que acompanhar essa queda da frequência cardíaca monitorando a pressão. Os coelhos são muito parecidos com os filhotes de cães, que dependem da frequência cardíaca para manter a pressão arterial. Então, se a frequência começar a cair muito, a tendência é que essa pressão arterial caia também, tá? Então, fica sempre atento, ok? Depressão respiratória, vocês também vão ver com a maioria dos opioides, mas nada significativo e eu até hoje não vi nenhuma apneia.
Óbvio que a primeira dose, né, aquela dose de bolos inicial para conseguir atingir concentrações plasmáticas adequadas, eu não faço um bolos rápido e direto, eu faço ele diluído, lento, para que a gente diminua os efeitos adversos, ok? A gente também encontra alguns artigos meio, eu diria, perdido, né? Depois que a gente lê o artigo, a gente fala, olha, ok, mas o que ele quis dizer com isso, né? Falando que o fentanil iria diminuir o fluxo da carótida, diminuiria o fluxo mandibular e o fluxo lingual em coelhos, mas sem diminuir a pressão arterial média, tá? E aí? Sem menores intercorrências, a pressão se manteve estável. Isso aí é apenas um achado? Então, falta muito trabalho, na minha opinião, ainda, falta tempo de estudo para a gente poder achar o que é importante, o que é significativo para esse paciente. Acho que a gente tem que ir se embasando em trabalhos, artigos publicados, experiências com outros colegas e tentando sempre inovar, pegar um N legal e quem sabe a gente vai podendo escrever e passar adiante essas informações. Okay? Como eu falei para vocês, a avaliação de motilidade gastrointestinal, para mim, é importantíssimo em coelhos e roedores. E aí o butorfanol entrou aí como um cara muito legal, às vezes se não for uma dor muito aguda, tá? Você consegue fazer um bolus único ou a infusão contínua, tá? Mostrando uma ação analgésica bem interessante. Ela tem um tempo curto, a gente sabe, a tendência da analgesia do butorfanol ser de leve a moderada. Para dores somáticas ela é fraca, mas para dor visceral ela se torna bem interessante, ok? Então, 0,2 a 0 miligramas quilo a gente faz e vê. Eu faço às vezes até um bolus um pouquinho mais alto, até 1 miligrama quilo. Tem algumas literaturas falando de até 1 miligrama quilo. E mantendo uma taxa de infusão contínua de 0,2 a 0,4 miligramas quilo hora. Tá? Esse trabalho, por um desses trabalhos aqui, agora não vou lembrar exatamente qual, demonstrou de ser bem efetivo. Como vocês, eu fiz 1, 2 vezes essa infusão contínua. Gostei, mas acho ainda que eu gostei mais da associação de lidocaína com ketamina. Tá? Eu confesso que preciso pegar um pouco mais de paciente para que eu possa testar e ver a ação analgésica, qual é mais interessante. Okay? Da mesma forma que os outros opioides, não vê uma depressão respiratória significativa na infusão. Tá? Isso traz uma segurança boa aos nossos pacientes. Em furões, fala aqui em furões também o butorfanol é um fármaco interessante, tá? Mas parece que em furões o butorfanol acaba trazendo uma sedação mais profunda, uma depressão respiratória um pouco mais intensa, e já havia acontecer aí, experiência pessoal minha, até mesmo hipotensão, após um butorfanol intravenoso ou a mesma aplicação de midazolam com butorfanol intramuscular. Tá? Então, talvez eles sejam mais sensíveis. Não comparando, mas já, por exemplo, as doses, eu não vou lembrar de cabeça, para você fazer uma contenção química num rinoceronte, utilizando butorfanol, é mínima proporcional a um coelho. Então, é uma questão de sensibilidade do paciente. Ketamina, pessoal, eu tenho gostado absurdamente de usar ketamina como analgesia, infusão contínua. Tenho achado alguns trabalhos bem bacanas, falando, explicando sobre a ketamina em animais silvestres. Eu tenho usado a ketamina como coadjuvante analgésico, basicamente em todos os meus pacientes, répteis, aves e mamíferos, tá? Seja num bolus ou numa infusão. A gente teve uma galinha que chegou politraumatizada lá na clínica, foi resgatada de macumba. Ela tinha fratura lateral, em fêmur bilateral, chegou, fez tramal, Maxcan e Inspirona, se eu não vou estar enganado. Não foi suficiente, substituindo o tramal por uma morfina, não foi suficiente, eu pedi que fizesse ketamina. 10 minutos depois, o animal estava comendo. E assim, quando eu fiz isso, tem um tempinho já, a galera hoje em dia, pode fazer ketamina? Pode fazer ketamina? É bem legal. E como eu falei para vocês, as infusões contínuas que eu tenho feito com ketamina e lidocaína para ave, o paciente acorda. A gente fez há pouco tempo agora uma galinha que tinha... não lembro qual foi o dano que ela teve, mas ela teve um rompimento de traqueia e esôfago. Pra vocês terem ideia, o paciente estava bem crítico. A gente precisou fazer cirurgia, óbvio.
eu fiz infusão contínua de ketamina e lidocaína. O paciente comeu no mesmo dia. Tudo molhado, né? Bem macio, mas o paciente comeu no mesmo dia. Assim, o paciente estava extremamente debilitado, ficou na infusão de queta por algumas horas, de ketamina por algumas horas após a cirurgia, e o paciente estava ótimo. Tá? Bom, o que a gente vê hoje em dia? Que, né, os bolos são maiores. Eu brinco que ave, pequenos roedores, devido a um metabolismo extremamente alto, quando a gente olha em literatura, basicamente 10 vezes mais a dose. Tá? Então, muitas vezes a gente está trabalhando com a ketamina com doses de bolos iniciais de 1 a 2 miligramas quilo. Algumas literaturas aqui falam até 5 miligramas quilo para fazer esse bolos inicial de uma ketamina mais analgésica, sem muitos efeitos dissociativos. Então, 5 eu engato 0 a 5 a 1, a gente tem aí pelo menos 5 vezes mais a dose padrão de cachorro e gato para analgesia. Tá? Então, funciona bastante. Em furão, eu confesso para vocês que, apesar da foto aí, eu não usei ainda ketamina em infusão contínua, mas é um candidato benéfico. E se não tiver dose, eu usaria doses de gato, tá? Então, bem tranquilo de se fazer. Tá? Bom, o que mais que a gente pode falar da ketamina? Eu gosto muito dela como coadjuvante, não é um analgésico único, tá? Mas é um bom coadjuvante. Bom, lido. Tem bastante artigos sobre lidocaína em coelhos. Eu confesso a vocês que até uns 2 anos atrás eu não usava com a mesma frequência e depois eu passei a usar. Infusões de 50, 100 microgramas, normalmente eu começo com 50, até porque vai ter associação com ketamina, vai ter associação muitas vezes com fentanil e o paciente fica estável. Já tiveram alguns pacientes que eu precisei chegar a 100 microgramas, mas não são todos, tá? E dependendo da dose que você quiser, da associação, se você estiver trabalhando com propofol, você vai usar doses mínimas. Se você estiver trabalhando com isoflurano, algumas vezes, depois do maior estímulo de manipulação, não digo nem doloroso, porque você não vê aumento de frequência cardíaca, você não vê aumento de frequência respiratória, de pressão arterial, diminui o estímulo. Você basicamente pode deixar na infusão, que promove uma sedação bem interessante. Tá? Então eu gosto bastante. Porquinho da Índia, eu faço a ketamina, infusão contínua, não vejo depressão respiratória com a queta. Por exemplo, procedimentos que têm extração dentária, eu vou sempre tentar os bloqueios locorregionais de cabeça, tem descrição para eles, mas às vezes não funciona. Às vezes é muito mais invasivo do que a gente gostaria. Então eu acabo utilizando a ketamina e tenho visto uma boa segurança. Tá? Dex acho que é o fármaco de eleição de todo mundo para infusão contínua. Dex. Eu ainda tenho um pé atrás com dexmedetomidina em animais exóticos, em pets não convencionais, como vocês quiserem falar. Então é o seguinte, porque ela faz uma queda na frequência cardíaca relativa. E aí quando cai essa frequência, vai diminuir, vai cair a pressão arterial. O professor Mencalha acompanhou algumas anestesias que a gente foi fazer na faculdade, a gente estava fazendo experimento com aves usando Dex, ele ficou assim, de boca aberta, como ficou comparativo de recuperação, tempo de preenchimento capilar, perfusão, coloração de mucosa, tempo de retorno venoso. Então, assim, eu ainda gosto, mas eu faço doses bem mais baixas. Eu não faço ainda infusão contínua. Pode ser que em breve eu comece a fazer assim, começar a resposta, literatura que eu e gostar, tá? Então, assim, não tenho experiência muito grande com albufina, mas é um fármaco agonista-antagonista igual ao butorfanol, né? Agonista com a literatura, mas o que eu já usei, eu não gostei muito da sedação. Eu achei a sedação do butorfanol melhor, mas é uma experiência só de vida, tá? Opa. Infusão contínua. Acho que o que a gente tem mais descrito é a infusão contínua de fentanil, né? Estudos em galinhas, em galinha da Angola, estava só lembrando, mas não lembrava, não saiu o nome. Em galinha da Angola, aves de rapina, né? Falcões, gaviões. A gente tem bastante estudos sobre infusão contínua, galinha também, de forma geral, a infusão contínua de fentanil com excelentes resultados, redução da CAM, então é um fármaco
bem legal no controle da dor de aves. Não dá muito para fazer igual mamíferos, a gente faz um bolus único e achar que vai no transe funcionar, porque o metabolismo é muito rápido. Alguns estudos falam de até 6 minutos, 8 minutos para analgesia do bolus. Então, tem que ser realmente na infusão contínua. Tá? Da mesma forma, não tem muita depressão cardiorrespiratória, seja na infusão contínua, seja no bolus, ok? E trazendo uma estabilidade bem interessante para o paciente. Tem aquela discussão bem grande sobre qual opioide melhor para cada espécie, porque aves teriam mais receptores kappa. Isso é uma discussão para outro momento, mas isso já vem quebrando um pouquinho esse paradigma aí, tá? Então, só mais um trabalhinho, a professora Michele, utilizando 20 microgramas quilo em bolos de fentanil, tá? Sem efeito cardiovascular importante, digno de nota. Então, eu também corroboro dessa experiência dela, não vejo nenhuma alteração muito significativa. Tá? O que eu vejo realmente é uma redução da CAM. Um trabalho nosso brasileiro aqui, orientado pelo professor André Escobar, também fiz várias pesquisas utilizando aves, né? Uma delas utilizando o fentanil, tá? Produzindo o mínimo efeito cardiorrespiratório. Então, realmente traz uma tranquilidade boa para a gente. Bom, esse aí é uma imagenzinha de uma distocia, tá? Quando não tem urso, não tem uma cirurgia muito cruenta, porque apesar de invadir cavidade, uma distocia, quando a gente tem que remover um ovo, é uma cirurgia relativamente rápida, sem muito estímulo doloroso. Eu acabo fazendo não uma infusão contínua de opioide, mas acabo fazendo só realmente lido e queta e tenho visto uma boa resposta. Tá? Então, eu acho que vale a pena a gente estar sempre utilizando hoje em dia piva para aves. Eu tenho visto porque eu reduzo muito o CAM. Tem como trabalhos aí falando da redução do CAM em 40%, 60% da CAM do ISO. Então, o paciente acorda mais rápido, o paciente faz menos hipotensão. Tá uma resposta bem bacana. Tá? O butorfanol para aves eu utilizo, não utilizo em infusão contínua, nunca utilizei. Utilizo para procedimentos pouco invasivos, utilizo para procedimentos mais sedação, mas uso, gosto, mas nunca utilizei em infusão contínua para aves, mas pode ser que seja uma possibilidade pela estabilidade que ele faz também. Tá? Por exemplo, esse foi um caso aí bem legal de um pinguim que teve uma fratura de tibial-tarso lá na faculdade. Fui fazer, fiz a primeira, preciso passar por 2 cirurgias, né? A primeira, bloqueio local regional, guiado por neuroestimulador, maravilha, ficou ótimo, bloqueio, lindo. A segunda, eu falei, consegui na primeira, vou conseguir na segunda, né? De jeito nenhum, não consegui achar bloqueio, sem resposta. Caraca, o que eu vou fazer? Infusão contínua de queta, lido e fenta. O paciente ficou muito estável. Antes a gente tinha um medo da lidocaína para aves, né? Tinha um trabalho falando que até 3, 4 miligramas quilo era o suficiente, meu Deus. Hoje tem alguns trabalhos falando de 6, 8 miligramas quilo de lidocaína intravenoso em bolos, sem alteração, sem comprometimento do paciente. Então, isso já caiu um pouquinho por terra também dessa sensibilidade para aves. Tá? Propofol, realmente é o fármaco hipnótico que a gente mais vai utilizar na ativa. Tá? Eu gosto bastante para coelho, tem uma recuperação bem interessante. Às vezes eu acho que a recuperação é melhor do que com o isoflurano. A Gabriela falou sobre hipotensão com a utilização do ISO. Vejo, mas aí, Gabriela, uma rotina que eu vejo é quando a gente abre muito ISO, né? Quando eu tenho tentado bastante hoje fazer uma anestesia bem balanceada, e aí quando eu acabo fazendo uma infusão contínua de outros fármacos, eu uso o ISO às vezes uma concentração de 0,6, 0,8, no vaporizador calibrado ali 0,4, dependendo do procedimento. Às vezes, obviamente, tem que subir, vai para 1, 1,5, mas de uma forma geral ela fica bem baixinha, então eu acabo não vendo. Mas eu acho o Propofol para coelho um fármaco talvez mais interessante na infusão contínua do que o ISO. Tá? Rato, eu não faço se não tiver infusão, se não tiver entubado, outros mamíferos que não tiverem entubado. Tá? Porque realmente cai bastante frequência
respiratória, pode, dependendo da infusão que a gente fizer, pode fazer uma apneia. Se o paciente não está entubado, eu não vou. Tá? Alguns trabalhos falam, né, de uma hipotensão mais acentuada com o propofol do que no furano, quando faz comparação. Queda de frequência cardíaca, queda de pressão arterial, queda de temperatura, isso tudo foi comparado. Esse trabalho aí foi um trabalho de pacientes que eles ficaram anestesiados por, se eu não me engano, muito tempo, 24 horas, 48 horas, onde todos os animais vieram a óbito. Então, a gente tem que sempre trabalhar o que foi o procedimento anestésico cirúrgico para não achar que não pode fazer propofol com ele. Faço com rotina. Fiquei um tempo com o professor Pablo Otero lá na Argentina, a gente fazendo um experimento com coelho. Todos os pacientes, aquela foto era de lá, todos os pacientes eles fazem com Tiva e é bem legal. Tá? O que eu gosto, a indução de coelho, por ter uma proteção de reflexos protetores, né, laringe, ocular. Eu induzo muitas vezes o coelho com propofol e ketamina, né, dá uma potencializada boa, tá? Deixa o paciente mais estável, diminui essa queda de pressão arterial, diminui a sensibilidade e queda da pressão, de frequência respiratória, frequência cardíaca, diminua a dose do propofol na indução. Então, eu gosto bastante sobre a associação de propofol e ketamina para coelhos, ok? Então, como eu falei para vocês, se eu não tiver como entubar o paciente, eu não vou. Furão, eu não lembro se eu já fiz infusão contínua em furão, mas tem descrição de literatura e eu acharia super ok, assim como para gatos. Eu pensaria muito em associar o furão para gato, tá? Porque seria a fisiologia mais próxima, as dificuldades de metabolização também são próximas. Eu pensaria muito no furão para gato. O furão seria um paciente tranquilo porque está entubado sem maiores problemas. Rato, porquinho da Índia, pequenos roedores, eu teria uma cautela muito grande de fazer infusão contínua de propofol. Tá? Sempre que vocês forem fazer infusão contínua, fazer uma indução com propofol, sempre pré-oxigenar o paciente. Todos os silvestres, à exceção dos répteis, todos os outros silvestres é importantíssimo a gente pré-oxigenar. Ok? Entubar, mais difícil. Coelho a gente consegue, tem várias técnicas, mas pequenos roedores é muito mais difícil. Tá? Mas coelho é possível. Né? Réptil, gente, é ridículo. Para quem não tem rotina, traqueia dos répteis é bem mais rostral, para eles poderem fazer a deglutição do alimento. Então, não tem nem dúvida de como é fácil entubar. Alguns primatas um pouco mais fácil, a gente tem certeza. Aves também é fácil. Então, se a gente vai entubar, eu posso fazer a infusão contínua sem maiores problemas. Tá? Infusão contínua de propofol. Eu não curto muito para aves. Acho que o tempo de recuperação, vocês vão ver a descrição de literatura, é mais longo, faz uma hipotensão mais significativa, tá? Uma depressão respiratória também. Então, eu não sou usual de infusão contínua de propofol. E eu não gosto muito de usar propofol em aves, a não ser que sejam aves grandes, porque mesmo que seja fácil entubar a ave, a gente pode perder alguns segundos. Como a ave não tem uma reserva de oxigênio como um mamífero, ou como um réptil, a gente não pode perder esse precioso tempo. Então, se fosse o caso até de fazer uma infusão contínua de propofol, fazendo indução, intubei o paciente, boto na rotina. Essa galinha, quem conseguir olhar aqui, é a galinha que eu falei para vocês da ruptura de traqueia. Traqueia, ruptura aqui, não tem mais traqueia. Essa galinha, pela dificuldade que foi, eu fiz infusão, que nem eu falei para vocês, de coadjuvantes analgésicos, mas fiz infusão contínua de propofol. Fiz uma dose muito, muito baixinha. Tá? Eu trabalhei aí com 0,1, tá? Mas assim, porque estava associado. Se a gente fizer dose sem associação, né, não fizer realmente uma ativa, fizer só indução e manutenção com propofol, vocês vão ter que usar doses muito mais altas. E aí, a recuperação, queda de pressão arterial, bradicardia, parada respiratória, vocês vão encontrar nas aves. Tá? Então, temos vários trabalhos, só para vocês terem ideia, que não é só da minha cabeça. Tá? Pessoal, eu falei com o pessoal da DigiCare, eu tento fazer aula passando bastante da minha experiência, da minha vivência, e tento botar algumas coisas sobre trabalho que eu achei interessante, alguns pontos que eu acho bacana passar para vocês. E aí depois eu passo isso para PDF, vou disponibilizar para eles, que vocês ficam com material, alguns artigos também, alguns pelo menos nomes dos artigos ou as referências, que eu acho que vale a pena para vocês, quem quiser estudar depois. Tá? Então,
Em aves maiores, galinha, ganso, ema, avestruz, a infusão contínua é uma possibilidade. Tá? Eu fiz agora um marinho, a gente fez infusão contínua, propofol, lido, fenta e queta. Ficou ótimo. 20 minutos depois ele estava comendo comida normal, como se nada tivesse acontecido. Tá? Deu uma travada aqui. Foi. Então, a gente tem alguns trabalhos sobre os efeitos cardiovasculares. Tá? Depende muito do paciente e da taxa de infusão para vocês não verem esses efeitos tão significativos. Na minha rotina, se eu fizer uma ave pequena só no propofol, esse animal demora para acordar tipo 4 horas. Tá? Acordar, que eu digo, estar de pé, clinicamente estável, que eu não preciso mais me preocupar. Ok? Mesmo que eu venha fazendo toda aquela redução da taxa, tudo isso, mas ave, eu diria para vocês que são mais sensíveis. Ok? Então, aqui aquele trabalho que eu falei de lidocaína, peço desculpas que acabou ficando até fora da ordem, mas falando de 6 mg quilo de lidocaína intravenosa, sem alterações, sem repercussão hemodinâmica, sem choque anafilático. Tá? Então, nos traz uma segurança maior. E para a gente fechar aí os répteis, eu vou passar rapidinho depois sobre monitoração. Répteis, trabalho, pouquíssimas coisas, inclusive sobre tudo, né? Fisiologia, anatomia, analgesia, para répteis ainda é um mistério muito grande. Tá? Hoje em dia o que se tem muito é sobre propofol, infusão contínua. Tá? Existem alguns trabalhos sobre infusão contínua de répteis. Se a gente pensar sobre ketamina, xilazina, dexmedetomidina, lidocaína, a maioria teve um trabalho recente publicado em 2020 agora sobre infusão contínua em animais exóticos, fala do propofol e fala que do resto dos fármacos que poderiam fazer curtiva, não se tem, precisarem de mais estudos. Tá? Aqui sobre iguanas, né, a taxa de infusão, 0,2 a 0,4 mg quilo minuto. Já cheguei a usar até 0,6, 0,8 em jabuti. Ok? Depende do estado, depende se você fez pré-medicação, se você não fez, se você está associando algum fármaco ou não. Mas normalmente eu trabalho com uma dose até na minha rotina um pouquinho mais alta se eu for manter na infusão contínua, de 0,5 mg quilo. Tá? Mas isso aí é de cada um. Fármacos de emergência que a gente trabalha. Então, assim, tem alguns fármacos que eu vejo que tem um resultado muito bacana na rotina. Para répteis, como eu falei para vocês, tem alguns estudos falando da adrenalina, da efedrina, da norepinefrina. Na minha rotina, eu gosto muito da dobutamina para répteis, porque, pela fisiologia, eles demandam muito mais uma força de contração para manter a pressão arterial do que a resistência vascular periférica. Então, eu prefiro sempre tentar promover essa força de contração maior neles do que uma vasoconstrição. Respondem a vasoconstrição? Respondem, mas o que eu vejo na minha rotina é que a resposta melhor é na força de contração. Tá? Existem alguns trabalhos também com papagaios, idobuta e dopamina, tá? Bem legal, falando que são fármacos importantes na manutenção e recuperação da pressão arterial. Tá? Então, vale a pena a gente utilizar, vale a pena a gente ter à mão. Né? Crocodilianos, pessoal, quando a gente fala de répteis, tinha travado de novo, foi mal. Quando a gente fala de répteis é uma linha um pouquinho diferente, é como se a gente falasse de galinhas e anseriformes, né? Pato, marreco, dentro das aves, porque tem uma fisiologia, tem uma resposta um pouquinho diferente, mas não deixa de ser répteis ou aves, mas eles trabalham muito bem com epinefrina, na dose de 0,1 mg quilo, uma dose única, tá? E infusão contínua de noreptam, ok? Na dose de 0,1 micrograma quilo minuto. Então, tendo uma resposta interessante. Travando de novo. Então, esse é um trabalhinho sobre dopamina e dobutamina em papagaio. Tá? Taxas que eles utilizaram de 5 a 15 e de dopamina de 5 a 10. Com boa resposta ao paciente. Tá? O paciente tem uma recuperação da pressão arterial satisfatória. Então, se o paciente... A questão é como a gente vai monitorar. Né? Eu vou passar 5 minutos sobre monitoração anestésica, porque já temos 1 hora de palestra aí. Então, difícil às vezes a gente
ter essas metas, né? Quando a gente trabalha com silvestres, a gente tem metas, às vezes, assim, a pressão arterial está quanto? Vou subir para quanto? Como a gente trabalha com cães e gatos, é um pouco difícil, porque às vezes a gente perde esses parâmetros. Então, é algo quase que empírico, né? E de avaliação subjetivas que a gente faz. Mas é possível. Perfusão, coloração de mucosa, perda de sanguínea, paciente som do coração no Doppler, isso tudo dá um direcionamento para a gente. Não é 100%, mas proporciona um direcionamento. Então, só às vezes quando o computador dá uma travada, se eu estiver travando muito, vocês me falem. Tá? Monitoração, pessoal, Doppler continua sendo uma ferramenta básica, porque alguns pacientes a gente não tem tamanho para conseguir monitorar, o cirurgião não permite, mas o monitor é fundamental. Tá? Para quê? Para que a gente possa acompanhar o paciente direto e ajustar a nossa taxa de infusão contínua. Não só se o paciente está acordado ou dormindo. Né? Então, reflexo palpebral. Nas aves, muitas vezes, reflexo de terceira pálpebra. Em répteis, também, terceira pálpebra. Mostra um plano mais profundo ou mais superficial. Tá? Padrão respiratório. Às vezes, tem um paciente que vai estar entubado e frequência respiratória, aumentando ou diminuindo. A gente tem um capnógrafo, a gente consegue monitorar muito mais. Se a gente não tem, o paciente não está entubado, monitoração direta da frequência respiratória, da amplitude respiratória, tudo isso vai direcionar. Agora, não era réptil, mas era um cachorrinho que tinha sido atacado por outro, por isso que eu atrasei um pouquinho até. Eu estava na infusão contínua de fentanil e ketodex. O paciente, na hora de uma manipulaçãozinha, começou a aumentar a frequência respiratória, precisei entrar com uma infusão de líquido, o paciente estabilizou. Então, quem não tem rotina tão grande de silvestres, a mesma monitoração visual de parâmetros direto do paciente, você vai utilizar para um coelho, para um porquinho da Índia, para um réptil, às vezes é mais difícil porque ele anestesiado, ele não tem movimentação, né? A musculatura não tem mais, como não tem diafragma, o paciente não respira, o paciente não contrai, mas se o paciente tiver superficial, ele vai se movimentar, ele vai respirar sozinho e você vai verificar que seu plano, a sua analgesia está pobre. Você colocou o Doppler ou aferiu a frequência cardíaca, a frequência cardíaca aumentou na manipulação, a gente sabe que esse paciente está sentindo dor, assim vai. Tá? Então o Doppler é fundamental. Tá? Só lembrando que vale a pena para a gente poder interpretar um pouquinho melhor sempre aumentar o tempo de varredura no eletro, no silvestre, porque a frequência cardíaca é muito alta. Tá? Oximetria, nem sempre a gente consegue ter ela como uma ferramenta para monitoração, porque às vezes o paciente é muito pequeno, dependendo disso, então, mas é algo que deve ter sempre em mãos. Né? O paciente às vezes não está entubado, está recebendo só uma suplementação, às vezes nem está recebendo uma suplementação, você está na infusão contínua, se faz uma depressão respiratória muito intensa, a gente precisa estar monitorando. Tá? Então, aqui, quem quiser depois, para vocês verem onde é que a gente pode colocar a probe do oxímetro. Tá? Pressão não invasiva, é importantíssimo a gente monitorar o paciente, ok? Para a gente saber como estão as nossas infusões. Tá? Arterial invasiva, essa daqui não é a artéria do coelho, a artéria é essa. Foto de canulação de artéria de coelho, e eu acabei só pegando essa aqui, que era uma foto que eu uso para demonstrar a diferença, o que é artéria e o que é veia. Tá? Então, relembrando, aqui é artéria. Tá? Capno, fantástico. Alguns pacientes, a gente mesmo na máscara, a gente consegue ter alguma curva da capnografia. Então, vale a pena a gente sempre tentar monitorar para a gente acompanhar a ventilação, porque às vezes o paciente é tão pequeno que o cirurgião cobre ele todo e a gente não consegue acompanhar o padrão respiratório. Se aquele paciente está taquipneico, se aquele paciente está brigando com a ventilação, como é que está? Então, com isso, a gente consegue ajustar nosso plano. Tá? Pessoal, se vocês estiverem cansados, eu não sei, mas tem uma hora, que era mais ou menos a ideia da palestra, eu acabei pulando um pouquinho mais rápido aqui no final, porque estava atrasado. Por mim, eu posso passar alguns casos clínicos, Paulo, eu não sei como é que está o pessoal, do que eu fiz, do que eu passei, que aí, se o pessoal tiver dúvida, pergunta, interage mais. Como vocês preferirem. A gente, por enquanto, ainda não tem pergunta, o pessoal começa a fazer pergunta agora. Então, se você quiser, de repente, apresentar uns 2 casos clínicos, mas eu já queria te fazer uma pergunta antes de você entrar nos casos clínicos. Assim, o Mencari
é bastante um pouco sobre as drogas e sobre ativas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho também, né? E o Mencalha falou muito do Propofol em felinos, dos desafios que tem, dos problemas relacionados. Aí eu queria te perguntar assim, você, na sua rotina, né, do uso do Propofol em pets não convencionais, você tem tido problema? Ou, assim, qual é a dificuldade que você tem normalmente nessas espécies? E queria te fazer uma outra pergunta também. Assim, eu não sou anestesista, então, mas eu vejo muitas vezes, principalmente nas cirurgias que a gente faz na Fiocruz, e aí no manejo dos primatas, a dificuldade de canulação de veia, principalmente por conta de varizes, né? Então, os macacos, a gente tem macaco de 10, 15 anos, então, e mesmo alguns mais novos, por conta de muita gordura, de padrão, às vezes, um pouco de obesidade, e de varizes, né, muito talvez associado à braquiação, movimento de sustentação das. Qual é o nível de dificuldade, de repente, para os procedimentos anestésicos, e se você tem essa dinâmica com essa. E uma terceira também, vou encaixar as três. Você também falou muito legal assim do tipo de metabolismo, né? E aí eu pergunto também para você, considerando pequenos, roedores, aves, que têm uma taxa metabólica, aí a gente volta para a alometria, muito acelerada, qual é como você olha exatamente assim, qual é a sua visão sobre a anestesia desses pacientes? Vou trabalhar mais, vou trabalhar menos? Obviamente, monitoração é o carro-chefe, não dá para fazer com a vela e com oração, né? Já passamos desse momento. Bom, vamos lá, vou tentar responder de trás para frente. Você me lembra se eu estiver saindo um pouco da tua pergunta, tá? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, desses pacientes, assim, a metabolização é muito mais rápida, né? Só que, ao mesmo tempo, eles também têm algumas dificuldades de metabolização. Então, furão, coelho, às vezes porquinho da Índia, faz esteatose hepática, são animais, às vezes, com a dificuldade, né, desse crescimento dos dentes contínuos, o animal passa a se alimentar menos, então a gente entra muito parecido com um gato, uma esteatose hepática, uma lipidose, e aí a gente vai, entra naquela ideia, e aí o paciente demora muito a metabolizar. Em contrapartida, são pacientes que têm o tempo de meia-vida da maioria dos fármacos diferentes, né? A gente, às vezes, uma ketamina que às vezes vai demorar, sei lá, 1 hora num paciente, só dando exemplo, né? 1 hora num paciente, se a gente pegar um roedor, dependendo, 20 minutos. Então, assim, você cede num paciente, por exemplo, você pega um pequeno roedor, um hamster, você cede ele com ketamina e midazolam, em menos de 3 minutos você já tem efeito, 5 minutos você já tem efeito, e chega em 15 minutos o paciente está acordando. Então, o tempo de meia-vida é muito diferente. E por isso também, esse metabolismo acelerado, as doses são mais altas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente extrapolar diretamente de cão e gato para animais silvestres, pode. Eu diria assim, se a gente não sabe, não tem recurso, melhor que nada, porque a gente vai estar tentando caminhar. Se a gente puder trabalhar na alometria, melhor ainda, porque a gente está trabalhando com a taxa metabólica daquele paciente. Então, a gente vai estar acompanhando o metabolismo. Se a gente já tem artigos, publicações sobre farmacodinâmica, farmacocinética, vou usar essas doses, tá? Mas, assim, o tempo normalmente de metabolização são pacientes que despertam muito mais rápido, são pacientes que você precisa fazer um controle álgico maior intensidade, o tempo, né, de intervalo de medicações de doses é muito menor, então você precisa estar atento. Os sinais também clínicos são mais difíceis da gente conseguir observar e diferenciar. Então, às vezes a gente acha que está tudo bem e não está. Então, eu ainda diria que assim, silvestres é um caso ainda muito a ser estudado, porque quando eu assisti a aula do Mencalha, falando de todas as questões farmacológicas, assim, do Propofol e do gato, eu infelizmente não tenho tanto aqui para apresentar, porque não se tem estudos. Eu desconheço com certeza muita coisa, deve ter um ou outro, mas publicações silvestres como cão e gato. A gente tem alguma coisa em coelho, a gente tem alguma coisa em porquinho da Índia menos, mas em rato eu diria que são os animais primata, porquinho da Índia e coelho, porque são animais de laboratório, como você aí na Fiocruz. Mas saindo, pega um furão, pega um hedgehog, pega répteis, pega aves,
a dificuldade ainda. Será que mesma metabolização, mesmo metabolismo, mesma farmacodinâmica, farmacocinética de uma galinha da Angola, a mesma de um pato, a mesma de um marreco, a mesma de um gavião, de um avestruz, de um pombo? Então, assim, a professora Shelley Hawkins, falando, por exemplo, de opioides, ela separa muitas vezes grupos. Por exemplo, realmente os pombos teriam mais receptores kappa, mas as galinhas mais receptores Mi. E aí, quando a gente pega os trabalhos, por exemplo, publicados pelo André Escobar falando de analgesia em aves, que a gente vê diminuição da CAM quando utiliza butorfanol ou morfina numa galinha, a discrepância que é da redução da CAM, porque a morfina reduz muito mais. Aí você fala, então, provavelmente a Michelle tem razão. Então, assim, isso é interessante, né? Na questão de acesso venoso, cara, eu fiz questão de colocar os acessos porque não é todo mundo ainda que tem essa rotina, muita gente me pergunta, eu sempre tento ajudar, mas é isso, é muito difícil o acesso venoso. Às vezes eu vou fazer uma cirurgia no jabuti, a gente fez há pouco tempo atrás aí. Eu vou te dizer que eu demorei uma meia hora para conseguir pegar um acesso venoso, tá? Tirando a exceção do dia que uma narina me salvou e pegou acesso em 3 minutos, na rotina de cão e gato a gente pega em 2 minutos. A gente erra o primeiro, a gente pega o segundo. Errou o segundo, você pega o terceiro fácil. Você fala, hoje não está no meu dia, você entrega para o cirurgião, o cirurgião pega ali, fácil e pronto. Mas em silvestres, dependendo do dia, realmente um paciente que você demora muito. Paciente obeso, paciente hipotenso, o paciente que já passou por algum procedimento cirúrgico há pouco tempo, então às vezes é melhor ver, o melhor acesso está estourado, você tem uma flebite ali na região e aí dificulta. E aí por isso que eu fiz questão também de mostrar o acesso intraósseo. Na dúvida, esses pacientes, vamos para o intraósseo. O pessoal é um pouco resistente às vezes, né, com o intraósseo, né? Às vezes assim, eu costumo fazer às vezes o intraósseo em filhote de cachorro, pela dificuldade às vezes. Você às vezes na clínica não tem um catéter mais adequado para um filhotinho. E as pessoas assim, elas são muito assim, nossa, mas fez intraósseo. E aí é uma via, né? Assim, o que eu acho que assim você foi muito claro no conhecimento da fisiologia. Você tem que conhecer um pouco da espécie. Obviamente, né, existe a chamada curva de aprendizado, né? E aí você tem que ir estudando mesmo, buscando, porque é carente, assim, né? Então, quando a gente estava falando do livro do Fowler, né, que naquela época já tinha um monte de doses e tudo, Sim. mas era uma outra, era um livro de quase 40, 50 anos atrás. Então, mudou bastante. Quando a gente olha hoje quando a gente olha para a veterinária hoje, assim, é uma outra realidade. Há pouco tempo eu vi um trabalho em porquinho da Índia, né, em Cabo-Porcelos, de um manejo, né? Então, os colegas, assim, não vou me lembrar totalmente, que eu li muito rápido. Era cetamina, midazolam e acho que atropina, para sedação e para manejo, né? Era uma criação à colônia. E aí, assim, eles falando do tempo, então, assim, uma publicação interessante, que já dava dose, dava o tempo. Assim, mas é isso, é uma dificuldade que a gente realmente tem. E ainda bem que vocês estão assim no caminho de publicação, porque isso é o que vai fazer a diferença para o futuro. Sim, a gente vai tentando descobrir, melhorar um pouquinho, porque bate muito em vivência, estudo e tentar ajustar os dois, porque às vezes a gente tem uma vivência, mas não tem um estudo, tem um estudo, mas não consegue ter a vivência. Isso. Ainda mais de silvestres, é realmente difícil. Por exemplo, eu falei, atropina, midazolam e ketamina. Hoje em dia, eu, na minha rotina, não faço mais dissociativa em silvestres. É raríssimo eu fazer. Antigamente era ketamina para todo mundo. A gente começava, acho que para pensar em uma contenção química, uma sedação que for, em 10 miligramas quilo era o mínimo. Já não tinha como ser menos do que isso. Hoje em dia eu trabalho com dose analgésica de ketamina. 1 a 2, 3, 4, porque assim a literatura diz, mas eu trabalho normalmente para coelho, 2,5 está no meu limite, entendeu? E não vejo uma necessidade mais tão... lógico, um paciente X, um caso específico, mas de uma forma geral, a gente não, eu já vou pensar em analgesia, vou pensar em associação de fármacos, vou pensar em fármacos que revertem. Antigamente a gente queria reverter só por reverter para ver o bicho de pé. Hoje em dia a gente já pensa que, será que esse paciente, um coelho, um porquinho da Índia, passou por um procedimento cirúrgico, deixá-lo dormindo é bom? Em cachorro e gato, muitas vezes a gente gosta, né? A gente quer que ele acorde tranquilo. Só que coelho, porquinho da Índia, a gente tem muito mais fácil a perda de temperatura. Então o paciente vai entrar em hipotermia.
o paciente vai diminuir a utilidade gástrica, não vai comer. Então, daqui a pouco o paciente acorda e está com cólica. Então, não é só assim, de pé está tudo bem. Não, a gente tem um embasamento ali de por que reverter esse paciente. Então, graças a Deus evoluiu, acho que está evoluindo, né? A gente vem tomando forças para conseguir melhorar um pouquinho. Tá? E a primeira pergunta que você tinha feito era o defeito do Propofol, né? Se você, assim, o efeito ruim, né? Você falou que usa pouco, né? Assim, em répteis eu não vejo. Assim, o carro-chefe hoje para mim de Propofol na minha rotina são os répteis. Tá? Assim, faço todos os répteis com Propofol. Praticamente não uso outro fármaco como coadjuvante em sedação ou indução. Tá? A não ser animais muito estressados, muito agitados, algumas serpentes, alguns lagartos, que aí eu faço um opioide de pré-medicação, um benzodiazepínico, uma ketamina, dose analgésica. Nem para eles eu tenho feito mais do que 2 miligramas quilo. Se precisar, a Dex vem entrando aí para répteis como também um excelente sedativo. A gente não tem aqui no Brasil o Alfaxalone, né, que é bem interessante. Não tive prazer ainda de utilizar, mas para répteis ele é bem descrito. E aí faço a pré-medicação, mas se não, o Propofol. Agora, aqueles efeitos do Propofol, apneia no réptil, ok. Hipotensão. Quem afere a pressão? Quem na rotina consegue aferir uma pressão arterial em réptil? Tem descrição de literatura? Tem. Algumas espécies a gente consegue, ou com Doppler, ou com monitor, mas não são todos. Um jabuti, eu diria que é um cara bem chato da gente aferir pressão arterial. Talvez seja uma rotina. Então, será que tem uma queda tão grande? Aquela parte de mioclonia tônico-clônica, opstótomo, nunca vi em nenhum silvestre, tá? Mais difícil a gente ficar fazendo um repique, que às vezes acontece do Propofol, ou uma infusão contínua por tanto tempo, porque as cirurgias em animais silvestres são cirurgias, mesmo que mais complexas às vezes, mas o cirurgião não tem tanto tempo como na cão e gato, né? Então não fica aquele fármaco sendo infundido por tanto tempo, coisa que eu acho que pode prejudicar, seja a recuperação ou seja todos esses efeitos deletérios que o Mencalha conversou. Então não vejo, na minha rotina não vejo não. Vejo uma hipotensão, sim, vejo apneia, sim, dependendo da espécie, mas sem maiores problemas. Tá? Beleza. Bom, Rafael, a gente assim, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, eu acho que é uma boa hora agora. A gente já está aí com quase faltando 15 minutos para as 9, né? Então, já estamos num tempo bom de palestra. Mas, se você quiser apresentar os casos clínicos, e enquanto o pessoal não faz pergunta... O pessoal. Na verdade, o pessoal queria te fazer uma outra pergunta. Retorno pós-cirúrgico. Qual a taxa de segurança que você tem para monitorar o paciente no pós-operatório? Assim, eu terminei a anestesia, terminou a cirurgia, né, o animal ou vai despertar mais lento, ou vai despertar mais rápido em função da sua condição metabólica e fisiológica. E qual é a sua janela assim, de segurança? Né, dizer assim, não, posso agora ficar descansado 2, 3, 4 horas e eu estou tranquilo que eu sei que eu não vou ter uma complicação. Eu sei que é difícil porque as espécies são todas iguais, né? É tudo quase igual, né? É tudo igual, é tudo de camundongo para avestruz é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Eu vou melhorar, assim, ajustar minha resposta de uma forma que seja mais geral. Eu tento todos os parâmetros que eu posso aferir do paciente estejam dentro da normalidade, tá? Eu tento que aquele paciente esteja o mais próximo de como ele entrou para a cirurgia. Então, se é um paciente responsivo, ativo, eu quero que ele esteja mais próximo disso. É lógico que vai ter os efeitos ainda da anestesia, mas que eu consiga olhar e falar, não, ele está bem responsivo perto do que ele é. Muitas vezes, principalmente para mamíferos, que eles estejam se alimentando de forma voluntária ou assistida, mas estejam deglutindo, estejam se alimentando. Tá? Ave, que esteja pelo menos em posição empoleirada, mesmo conseguindo ficar empoleirada, sentada no tarso, né, com aquela patinha dobrada, sentada, olho aberto, responsiva. Tá? Então, de uma forma geral, é isso. Temperatura é algo muito importante dentro das espécies. Então, assim, se o paciente é hipotérmico, não vou ficar tranquilo. Tá? Eu tenho que estabilizar essa temperatura.
Répteis, respirando sozinho, de forma voluntária, responsivo, ok? E frequência cardíaca, eu diria que dependendo da espécie, pelo menos acima de 30 batimentos por minuto. Ah, beleza. Joia. Porque te dizer quanto tempo é quase impossível. Ah, não. É porque assim, existe uma margem sempre de segurança, assim, né? Acordou, né? Tá com. Assim, obviamente, assim, a gente, como cirurgião, não se preocupa muito, né? Terminou a cirurgia, ok, beleza, vai desmontar aí. Acabou, acabou aqui, cirurgião. Então, galera, posso ir? Tirou a luva, posso ir. Cadê? Tem café, entendeu? Mas é sempre uma preocupação, né? Assim, o despertar, o pós, e eu acho assim fantástico porque assim, o profissional anestesista, o profissional que trabalha com silvestres, ele realmente assim, é um profissional muito diferenciado, né? E eu admiro muito porque exatamente você tem que trabalhar com camundongo, com red hog, com o passarinho, com o canário, e vai atender lá, daqui a pouco entra um jabuti. E isso tem E o Rodrigo começou a se empolgar, não estava te ouvindo, entendeu? Começou. A primeira Não, pergunta da Rodrigo, lista vem você aí, não, ó. cara. Vou saber responder. E aí, assim, e aí você ter um pouco assim, desse conhecimento é uma coisa assim, muito peculiar e muito especial mesmo, entendeu? Então, desperta muita admiração, porque é isso, né? Você não tem um padrão. Não. Quem tem cachorro e gato, por mais que fuja ali um pouquinho, né? Você sempre tem um olhar ali, assim, mais ou menos de padronização. E com silvestres foge muito, entendeu? Muitas Foge. vezes, assim, às vezes na Fiocruz mesmo, a gente às vezes vai fazer um procedimento, às vezes leva mais tempo para assim, fazer anestesia, preparar anestesia, do que a cirurgia mesmo. Em meia hora você resolveu e levou um tempo maior, Sim. né, Sim, para o poder preparo monitorar. do paciente, estabilizar o paciente, monitorar, Isso. intubar, acesso venoso, estabilizar, falar, não, ó, cirurgião, pode começar. Às vezes é 40 minutos, 1 hora. E assim, você vai fazer um bloqueio, você vai botar na infusão. É tempo, assim, é uma dinâmica totalmente diferente. Não é? Seja uma castração de coelho, né? Seja uma castração de porquinho Sim. da Índia, na minha opinião, para eu fazer tranquilo, eu demoro um tempo. Eu vou Sim. chegar, avaliar o paciente igual, mas se em cachorro e gato eu já gosto de trabalhar ali com os fármacos de emergência calculados e tal, se eu pensar um paciente com metabolismo muito acelerado, uma ave, ele já está puxado do meu lado. Então, eu só posso fazer isso quando ver o paciente e pesar o paciente. Sim. Se eu vou fazer alguma coisa diferente de infusão contínua, a mesma coisa. Então, é relativamente mais chato. Né? Assim, quem não está acostumado, fala, caraca, ainda não começou, caraca. A própria tricotomia, uma tricotomia muitas vezes delicado. Pele de coelho é impossível. Não, difícil, Qualquer né? coisa rasga, corta, começa a Rasga. cirurgia antes. É. O cirurgião já, opa, já tem o meu Já acesso. começou, Já começou antes, Ó, as perguntas estão Já tô chegando aí, olhando. ó. Vamos ver. Você consegue ler aí ou quer que eu Consigo ler leia? aqui, tranquilo. Tá, então beleza. Fala, Sabrine, tudo bem? Porquinho da Índia e o Dom. Vamos começar a indicar algo mais rotina. Qual o protocolo que mais utiliza? Então, graças a Deus eu não tenho mais complicação assim de rotina, tá? De porquinho da Índia e odonto. Pensando nessa questão de metabolização, estando mais lenta, mais dificultosa, eu evito de fazer qualquer fármaco que seja metabolizado. Eu vou me preocupar com analgesia. Então, eu penso numa dipirona, eu penso num tramal, eu penso num opioide mais forte como a morfina, se for o caso. Penso numa ketamina, dose analgésica. Penso, se for necessário, os bloqueios regionais de cabeça para controle da dor. Ponto. Mas, para fazer tudo isso, posso fazer prévio ali, apliquei intramuscular no paciente. Se não, eu coloco o paciente numa câmara de indução, sempre eu vou pré-oxigenar, 5 minutos mais ou menos, vou abrir o ISO e faço ali. O paciente dorme, relaxa, faço acesso venoso, boto o paciente na mesinha odontológica e acabou. Trabalho ali com 2,5 de cama, mais ou menos, e o paciente acabou a cirurgia, o paciente acorda. O importante é você tomar cuidado no trânsito com perda de temperatura. Fora isso, eu te digo que é bem tranquilo. Assim, tem muita gente que faz ainda 10 de ketamina, meio de midazolam, 1, 2. Hoje eu não vejo essa necessidade. Tá? Luiz, fala Luiz, tudo bem, cara? Ilho paralítico em lagomorfos nativa. Luiz, na minha opinião,
todos os opioides têm essa predisposição. Mas se a gente pensar que esse paciente vai ficar com dor, a dor vai ser muito pior do que a analgesia que a gente vai fazer com opioide. Muita gente me pergunta, quando eu vou falar de anestesia, de analgesia em coelho, em roedores, você usa opioide, você sempre faz um Plazil, uma metoclopramida, você faz... Gente, se o paciente pré-cirurgia não está pedindo, eu não faço nada, tá? O meu maior cuidado é no pós. Eu acho que o grande lance é você estar num local que você tenha tranquilidade de acompanhar o pós. Então, se o paciente está desidratado, é mais um motivo para diminuir a motilidade. Então, eu tenho que hidratar esse paciente. Se esse paciente fez aerofagia, por exemplo, porque tinha dor ou no trânsito cirúrgico, você entubou errado, chance de levar uma cólica, um desconforto abdominal, vai diminuir a motilidade. Então, faça um Luftal da vida, uma simeticona. Tá? Se esse paciente não come porque tem dor ou porque ninguém fez uma alimentação assistida, vai diminuir a motilidade, então eu tenho que assistir, fazer uma alimentação assistida nesse paciente. Isso vai também estimular a peristalse. E se o paciente está tendo a diminuição de motilidade e nada disso está funcionando, aí sim eu vou fazer fármacos que vão interferir nessa motilidade gastrointestinal. Tá? Aí a metoclopramida funciona super bem. Mas na minha rotina eu faço opioide com tranquilidade, faço infusão contínua de opioide nesses pacientes e graças a Deus nunca tive uma necessidade de, meu Deus, sai correndo, parou, nada disso. Tá? Meroptan, tem alguma coisa começando em coelho, em furão, mas assim, ainda infusão contínua, tudo mais, nada que eu fale assim, cara, passei a usar, gosto como a gente faz em cachorro, gato, mas acho que vai vir. Acho que daqui a pouco o pessoal está perguntando, procurando saber, e eu acho que é algo interessante. A gente precisa só saber as doses. Acho que o meu ponto é a gente conseguir, por exemplo, tem um trabalho de farmacocinética e farmacodinâmica de Meloxicam em coelhos, falando que doses menores do que 1 miligrama quilo não faz sentido nenhum a gente utilizar. Então, será que a gente vai utilizar a dose correta de um Meroptan? Então, na hora que sair esses trabalhos, a gente vai ter um ganho bem legal. Em serpentes, Camila, eu basicamente não faço TIVA nem PIVA em serpente, porque o intraósseo é complicado, né? O acesso venoso poderia pegar a coxígena ventral, pode, funciona, funciona, mas é mais difícil. Então, assim, na minha rotina, eu premedico muitas vezes com midazolam, ketamina, dose analgésica, 1, 2, um opioide, morfina, faço uma boa sedação, bloqueio periglótico, intubo e mantenho na inalatória. Tá? Isso é o que eu tenho mais utilizado. Gabriela, depois se você quiser me manda um alô que eu te mando o trabalho. Eu às vezes confesso quando o paciente está debilitado, desidratado, trabalho com meio ou meio miligrama quilo BID. Mas um trabalhinho bem interessante de 1 miligrama quilo de melox em coelho. Tá? O que mais? Galera, se eu puder ajudar, estou à disposição. Perfeito. Eu acho que estamos num bom horário. Rafael, queria. O Manarino acho que ele deu uma. Acho que ele foi inibido por causa do gol do Fluminense, que você falou que ele era tricolor. E mandou ele procurar o jogo hoje mais tarde. Eu acho que ele ficou meio inibido e. É aquela coisa, né? Respondeu, deixa eu ver se ele está até mandando mensagem aqui no privado. Por enquanto, nada. Manda atiça não, daqui a pouco ele pergunta aí daquela do bolso que tu não vai saber responder. Mas provavelmente eu não vou saber, porque... mas foi um prazer estar aqui. Manarino, sério, se quiser perguntar e eu souber, lógico que eu vou responder, mas pode ser que eu não saiba. Felipe. É o Felipe que está agradecendo aí. Maravilha, Felipe. Obrigado, eu que agradeço. Queria deixar você para suas palavras finais aí, assim, né, antes da gente encerrar. Queria agradecer primeiro o convite. Mais uma vez, eu quero externar publicamente assim, a minha admiração, primeiro, né, por toda uma geração e por todo um conhecimento que você traz para a gente. Eu, quando estava lá na faculdade, Silvestre, aquilo ali era
ketamina, né, ou cetamina, e é isso aí, a intramuscular sai correndo, que começa a acordar. Eu fiz muito ultrassonografia em zoológico, e, assim, e era assim, né? Faz e acordou, né? Sai correndo. E aí eu acho assim, Vambora, vambora, vambora! é isso aí, mais ou menos tudo. Então, assim, e como isso mudou, né? Então, eu acho que a gente tem hoje um grupo, e aí, assim, eu sou extremamente, tenho uma admiração enorme pelos anestesistas, exatamente por isso, porque pela capacidade de dar segurança para que a gente possa fazer o nosso trabalho durante o ato cirúrgico, e isso faz toda a diferença, né? Então, por isso que quando eu volto àquilo que eu falei no início, né? Ah, Paulo vai fazer com que anestesia? Eu vou fazer com o anestesista, porque o anestesista é que vai dizer o que ele vai fazer, ele vai me dar toda a segurança e o conforto possível. Não sou eu que vou resolver ou escolher. Então, eu acho que é isso. Minha admiração por você, né, de Silvestre mais ainda, porque é o cara que sabe de todos os animais, assim, e isso é muito legal. Obrigado. Queria agradecer a DigiCare por nos proporcionar esses encontros, a oportunidade de troca mesmo. E agradecer a você. Queria deixar você com as suas palavras finais aí, Rafa. Obrigado. Paulo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas palavras de verdade. É sempre legal assim, a gente fazer uma palestra e ajudar e ver que está indo. Mais legal é fazer essa palestra e falar assim, cara, não sei nada ainda, nada. A gente precisa muito e é muito, muito além do que a gente consegue. Então, é muito legal isso, sim, porque acho que é a forma da gente correr atrás, a forma, principalmente da gente de Silvestres, buscar informações, buscar rotina. Então, é legal. Obrigado mesmo pela atenção, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bom trocar, muito bom participar desse evento, ainda mais com a galera de nome tão pesado, seja fazendo as palestras, seja assistindo com o Manarino, o Dutra agora aqui também. Sim. O Dutra referência. Antes da gente se conhecer, eu já li artigo, trabalho, já estava falando o nome dele. E hoje poder ter a oportunidade de virar para ele e falar assim, Dutra, o que você acha? Ele, não, Rafa, você está no certo, você fez certo, concordo com você. Você fala assim, pô, que legal. Então, eu estou no caminho. Então, é muito bom. Para a galera que gosta de anestesia, gosta de Silvestres, juntar os dois é essencial. Assim, eu acho que tem que ter o conhecimento dos dois para conseguir ir além e inovar. Assim, não dá para a gente fazer de orelhada, mas a gente tem que ir inovando, a gente tem que ir buscando ser melhor, a gente tem que ir buscando, que nem o colega perguntou, será que o Meroptan? Por quê? Porque na cabeça dele já está pensando em analgesia, dependendo do coelho. Então, assim, porque há um ano atrás eu duvido que a gente pensasse. Então, sim, a gente está hoje cada vez indo mais longe. Vai precisar de gente bolando ideias, fazendo coisas para chegar cada vez mais longe e ter uma forma melhor. Então, muito legal. Tá? Obrigado pela atenção. Prazerzaço estar aí. O que precisarem de mim, estou à disposição. E até breve. Se Deus quiser. Tá bom? Gente, obrigado, uma boa noite. Mais uma vez, agradecer ao Rafael, a toda a DigiCare, que nos proporciona os encontros, que nos proporciona a tecnologia e inovação e confiança nos equipamentos de monitoração, de bomba. Agradecer a equipe da Fator, né? A Renata, o Gustavo, a Patrícia, que está aqui sempre nos apoiando nas salas aqui. Eu vi que o Eduardo entrou agora aí também, o Felipe também, né? Que está sempre nos apoiando. Então, gente, uma boa noite para todos. Sempre. E até a semana que vem, né? Com o Neca, vai falar aí um pouquinho sobre o TIVA e zoológico. É uma rotina e aí, bacana, assim, né? É um outro enfoque também e estaremos juntos na semana que vem. Gente, obrigado, uma boa noite a todos, tá bom? Fiquem com saúde aí, e vamos em frente, tá bom? Até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.